Muito cuidado ao responder essa tag, porque, galera, nós estamos falando de finais de livros, então a possibilidade de você incorrer em spoiler é muito grande, então muito cuidado. Quando você termina de ler um livro, às vezes toda a experiência que você tem com a leitura daquele livro pode ser finalizada com a impressão que você vai ter no final daquele livro que você está lendo. É tipo assim, você está gostando muito de uma leitura, você está gostando muito de um livro, e aí o final caga tudo. Assim como, às vezes, uma leitura pode não estar sendo tão agradável assim, você tipo, nossa, que livro chato. E aí o final do livro te dá a sensação de que, caramba, valeu a pena a leitura desse livro. Então, é por isso que eu digo que não é bom a gente abandonar leituras. Eu não sou um leitor que abandona a leitura. Se eu não estiver gostando do livro, eu vou até o fim mesmo que eu não esteja gostando tanto assim. Afinal, da mesma forma que os finais de livros podem ser frustrantes, eles podem ser positivamente surpreendentes. Então, a tag são basicamente 5 perguntinhas sobre finais de livros. A primeira delas é um final inesperado. Às vezes um livro segue uma narrativa com um estilo contínuo que você acredita mais ou menos que o final vai obedecer aí esses mesmos parâmetros. E aí o Mar Morto, do Jorge Amado, é um desses livros que teve um final que me surpreendeu. Muito cuidado ao responder essa tag. Os personagens que finalizam a história, os personagens que fecham a história para te trazer um sentido, uma moral relevante, né? Um desfecho que casa bem com tudo que é apresentado no livro, não são aqueles personagens que você esperava que estivessem presentes nas últimas páginas. Então, foi um final surpreendente. Cabe até mais de uma interpretação para esse final. Mas os heróis ou heroínas que aparecem ali no finalzinho, né, que se revelam os verdadeiros heróis da história, eu realmente não esperava. Segunda pergunta, um final previsível. O final previsível que eu li foi do Descanse em Paz, Meu Amor, do Antônio Bandeira. Antônio Bandeiras? O final previsível para mim foi o Descanse em Paz, Meu Amor, do Pedro Bandeira. Eu adoro aquele livro. É uma história que narra um conteúdo de horror, de mistério, de fantasma, assim, bem no estilo mesmo que eu escrevia no começo da minha carreira de escritor. Não sei se por ser muito semelhante ao que eu escrevo, por eu me identificar bastante com o que está ali, eu sabia exatamente o que ia acontecer na página seguinte, inclusive no final da história. Então, né? Não me surpreendeu tanto assim. Terceira pergunta, final chato, vazio. Seria aquele final de livro que não acontece nada que você tá esperando, sabe? Geralmente a gente quer um final redentor, a gente quer um final que te choque, que te emocione. Mas esse foi um final meio assim, blé. O Sol Também Se Levanta, do Hemingway. E aí muitos defensores do Hemingway vai dizer que não tem nada a ver a minha fala, né? Porque o cara é Nobel de literatura. Ao que eu entendi, a intenção do autor era exatamente isso. Esse livro conta muito da pessoa que tem a vida vazia, né, e que tenta encontrar alguma emoção. Os personagens aqui vivem o momento pós Primeira Guerra Mundial, de uma Europa que está tentando se reconstruir. O vazio já permeia todo o livro, e aí o final não poderia deixar de ser diferente. Então, para mim, o final desse livro é bem vazio, bem chato. Quarta pergunta, um final revoltante. E aí, é um livro maravilhoso, um livro que eu amo muito, As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley. Que eu li essas 4 ediçõezinhas aqui, bem antiguinhas, ó. Inclusive naquele meu vídeo que eu falo desse livro, tem pessoas falando que é um livro muito mulherzinho, muito água com açúcar, o que não é. Eu acho completamente injusto esses comentários. É um livro muito intenso. Há uma série de nuances e significações muito profundas, muito arraigadas nas entrelinhas desse livro. Então é um livro de grande relevância social, ele traz muitos debates importantes, enquanto ao feminismo, enquanto à religião, né, enquanto o machismo, enquanto as batalhas entre nações, enfim. É um livro muito interessante. Ele traz, assim, magia da melhor qualidade. E é impossível você não viajar junto. Mas, como eu disse, é um livro que traz uma temática muito forte, que é a questão da religião. Aqui a história é narrada, ao que dá a entender, no século I, ou no século II, ou
mas é entre o ano 1 de Jesus Cristo até o ano 300, digamos assim. É um período em que o cristianismo está tomando a Europa. Só que a religião em si, né, isso tem muito a ver com o livro que eu estou lendo atualmente, né, que fala dos malefícios da paixão religiosa e o quanto as pessoas praticam maldade em nome da religião. E esse livro, durante toda a narrativa, ele te traz a sensação de que as coisas estão piorando. As coisas estão piorando, a situação não vai melhorar. E você torce ali pela Morgana, que é a protagonista da história, a grande heroína da história, né, que tenta salvar a fé antiga, né, a fé na deusa e tal. E à medida que vai piorando, vai se tornando mais interessante a história. E pelo final ser revoltante, é exatamente isso que faz desse livro uma grande obra. Então, um final revoltante necessariamente não quer dizer que é uma leitura ruim, pelo contrário. O final revoltante pode significar exatamente que nós estamos tratando de uma excelente leitura. E a quinta pergunta é um final inesquecível. E para mim, um final inesquecível é o Corcunda de Notre Dame. É impossível, quando lembrar desse livro, não lembrar do final triste. O Victor Hugo tem essa coisa de pegar na ferida humana, né, e magoar assim. E é impossível esquecer aquela cena final, em que nós temos Quasimodo e Esmeralda. Não é spoiler, tem os dois, eu não disse o que é, mas é um final inesquecível. Ao mesmo tempo que é muito triste, é muito belo. É o tipo de beleza muito incomum nos dias de hoje. E é uma beleza encontrada exatamente no personagem que é muito feio. É incrível esse livro, gente. Victor Hugo me emociona. Então, eu não vou taguear nenhum canal específico, mas todos vocês que estão assistindo esse vídeo, sintam-se tagueados, né? Responda aí as 5 perguntinhas na sua rede social de preferência, posta aí uma foto com 5 livros no Instagram, dizendo qual é aquele dentre as 5 perguntas, né? E se você tem canal no YouTube, responde ela aí. Eu quero ver, que eu vou ficar muito contente em assistir. A última tag que eu criei, que foi bastante respondida, foi a tag Paladar Literário. Eu vou deixar aí como sugestão para você assistir também. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Comentários são sempre bem-vindos e até o próximo vídeo.